Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Na história de hoje, eu vou contar como Deus libertou seu povo do Egito de uma forma impressionante. No vídeo anterior, você viu que o povo de Deus vivia como escravo na terra do Egito. Eles trabalhavam muito e sofriam demais. Mas Deus não queria que seu povo sofresse assim. Por isso, ele chamou Moisés para ir falar com Faraó e libertar o seu povo de toda aquela escravidão. Mas Moisés não se sentia pronto para aquela grande missão. Então o Senhor enviou seu irmão Arão para poder ajudá-lo. Depois de Moisés e Arão se encontrarem, eles seguiram seu caminho até o Egito. Chegando lá, se encontraram com os líderes do povo hebreu e fizeram os sinais que Deus havia mandado. Disseram que estavam lá para poder libertar o povo. E o povo creu, ficou feliz e adorou ao Senhor. Depois disso, eles foram falar com Faraó. Disseram que Deus havia mandado que o povo fosse até o deserto celebrar uma festa ao Senhor e pediu que Faraó os liberasse para isso. Mas Faraó respondeu: "Quem é o Deus de Israel? Eu nem o conheço. Não vou deixar vocês saírem." Moisés e Arão insistiram, falando: "Nos permita ir para o deserto por 3 dias para oferecer sacrifício ao Senhor. Caso contrário, ele vai atingir o Egito com pragas." Mas Faraó, mesmo assim, não deu ouvidos. Ele falou: "Esse povo é muito numeroso e você está os impedindo de trabalhar." Então o Faraó mandou que os chefes das obras aumentassem ainda mais o trabalho dos hebreus. Mesmo Arão e Moisés insistindo e realizando os sinais que Deus havia mandado eles fazerem para Faraó, Faraó não deixou que o povo saísse. Então Deus mandou que Moisés e Arão fossem pela manhã encontrar com Faraó no rio Nilo, enquanto ele estava se banhando. Deus mandou que Arão levantasse a vara e ferisse as águas do rio Nilo. E na frente de Faraó e de seus conselheiros, todas as águas se tornaram sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber mais das suas águas. Mesmo assim, o coração de Faraó estava endurecido e ele continuou não permitindo que o povo saísse para adorar ao Senhor. Por isso, o Senhor mandou a segunda praga. O Egito ficou coberto de rãs por todos os lados. Faraó mandou chamar Arão e Moisés e pediu para que eles orassem para que as rãs fossem embora do Egito. E então ele deixaria o povo de Israel ir até o deserto adorar ao Senhor. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó e oraram ao Senhor, pedindo que as rãs fossem embora. Então todas as rãs morreram. Mas quando Faraó viu que a praga já havia acabado, ele endureceu seu coração novamente e não deixou o povo sair. Por isso o Senhor mandou a terceira praga. Mandou que Arão estendesse o cajado para a terra e todo o pó da terra se transformou em piolhos. E mesmo assim o faraó não deixou o povo ir. Mais uma vez, Arão e Moisés foram ao encontro de Faraó e pediram novamente para que ele liberasse o povo. Senão, o Senhor enviaria um enxame de moscas que cobriria o Egito, mas não atacaria onde os hebreus moravam. E assim o Senhor fez. Um grande enxame de mosca invadiram o Egito e a terra foi toda arruinada. Faraó chamou mais uma vez Moisés e Arão, pedindo para que eles orassem para as moscas irem embora do Egito. E então ele liberaria o povo para ir ao deserto adorar ao Senhor. Eles oraram e as moscas se foram, mas Faraó continuou com o coração endurecido. Então o Senhor mandou a quinta praga, matando todos os animais dos egípcios. Mas nenhum animal do povo israelita morreu. Faraó continuou com o coração endurecido e não deixou o povo ir. Então o Senhor mandou a sexta praga. Moisés pegou algumas cinzas de dentro da fornalha e assoprou. Essas cinzas viraram um pó que cobriram o Egito e se tornaram feridas na pele das pessoas e dos animais egípcios. Não é possível, agora Faraó deve deixar o povo ir. Ai, mas não, Faraó não deixou o povo sair para adorar a Deus.
Por isso o Senhor mandou a 7ª praga, a maior tempestade de granizo que o Egito já havia passado. E ela trouxe uma grande destruição. Com medo da chuva, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Pediu para que eles orassem para a chuva parar, e aí ele deixaria o povo sair. Moisés e Arão oraram, a chuva cessou. Mas Faraó endureceu seu coração novamente e não deixou o povo ir até o deserto adorar a Deus. Moisés e Arão voltaram mais uma vez à presença de Faraó, pedindo para que ele liberasse o povo. Disseram que se ele não deixasse, Deus enviaria gafanhotos que cobririam a terra do Egito e comeriam o pouco que sobrou da chuva de granizo. Os conselheiros de Faraó disseram a ele: é melhor que você deixe esse povo ir adorar ao Deus deles no deserto. Nossa terra já está destruída por conta deles. Faraó perguntou a Moisés quem iria ao deserto prestar culto. E Moisés respondeu que todos iriam, jovens, velhos, crianças, mulheres, homens. Mas Faraó não gostou dessa ideia não. Disse que só poderiam ir os homens. Como eles não chegaram em um acordo, Faraó expulsou Moisés e Arão de sua presença. Deus mandou que Moisés esticasse o seu cajado mais uma vez. Depois disso, um vento muito forte soprou sobre o Egito, trazendo gafanhotos que cobriram toda a terra. E eles devoraram o pouco que havia sobrado da vegetação do Egito. Mais uma vez, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e pedir para que os gafanhotos fossem embora. Assim, Moisés e Arão fizeram. Oraram e os gafanhotos foram embora. Mas Faraó não cumpriu a parte dele no combinado. O Senhor mandou a 9ª praga. Uma escuridão cobriu o Egito e eles não conseguiam ver nada. Essa escuridão durou por 3 dias. Porém, aonde os israelitas moravam, ali não havia escuridão. Eles tinham luz. De novo, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Disse que deixaria o povo sair para prestar culto. Porém, eles não poderiam levar as mulheres, as crianças, as ovelhas. Mas Moisés não aceitou. Disse que todos iriam. Mas o coração de Faraó se endureceu novamente e ele expulsou Moisés de sua presença. Disse que não queria mais ver ele, senão ele morreria. O Senhor anunciou então a 10ª praga, que seria a pior de todas. Disse que todos os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos dos egípcios, morreriam naquela noite. O Senhor mandou que o povo hebreu passasse sangue de cordeiro nas portas e que ninguém saísse de casa até amanhecer. E assim os filhos dos hebreus seriam poupados e não morreriam como os egípcios. O povo hebreu seguiu as instruções, e à meia-noite daquela noite, o Senhor enviou a praga, e todos os primogênitos do Egito morreram. Naquela mesma noite, Faraó mandou que todo o povo hebreu saíssem das terras do Egito. E foi assim que Deus libertou seu povo da escravidão. Uau, que história incrível, não é mesmo, amiguinhos? Deus é realmente muito poderoso e pode fazer coisas incríveis acontecerem, assim como ele fez no Egito para libertar o seu povo. Espero que você tenha gostado dessa história. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e enviar para um amigo bem especial. Tchau, até a próxima!